Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 maneiras de vencer rápido utilizando a abertura italiana. E eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você já vai conseguir aplicar tudo isso nas suas partidas. Bom, a abertura italiana é a abertura mais popular dos dias de hoje. Mas isso não acontece só hoje em dia. Lá no período romântico do xadrez, quando a gente tem acesso às primeiras partidas que foram jogadas, a abertura italiana também era a abertura mais popular. Só que os jogadores daquela época jogavam a italiana de uma forma muito mais agressiva, já criando ameaças desde os primeiros lances. E acontecia de muitas vezes a partida acabar muito rápido. Acontecia as famosas miniaturas, quando a partida termina em menos de 20 lances. E eu vou te mostrar agora 5 dessas partidas que aconteceram lá no período romântico, que acabaram muito rápido e que de repente você pode jogar da mesma forma nas suas partidas. Bom, a abertura italiana ela surge depois dos lances E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4 e quando as brancas colocam o bispo em C4 já começam a criar ameaças em F7, que é o ponto mais vulnerável da posição das pretas. Então fica muito ligado nesse ponto, a maioria dos ataques vão acontecer por ali. Então, bispo C5, lance mais natural de desenvolvimento, e agora C3 com o objetivo de fazer o lance D4, assim ficando com um forte centro de peões. Uma das vantagens da italiana é que é muito simples de entender os planos, e tudo faz bastante sentido com os fundamentos do jogo na abertura, então rápido desenvolvimento e o controle do centro. Então o objetivo das brancas é fazer D4 no próximo lance, ficando com esse forte centro de peões. Então, cavalo F6... D4, e nessa primeira partida que eu vou te mostrar aqui do nosso top 5 de vitórias rápidas na italiana, partida jogada pelo Greco, que foi um jogador bem conhecido ali naquela época. As primeiras partidas que existem na Mega Database, que é a base de partidas, são desse jogador, do Greco. E o Greco, ele jogou aqui com D4 e o adversário, que nós não sabemos o nome ali, ele respondeu com bispo B6. E esse lance, ele já é um erro. Por que esse lance é um erro? Seria melhor ele já resolver essa tensão no centro jogando E por D4, como você vai ver nos próximos exemplos. Mas as pretas jogaram aqui o lance bispo B6 na esperança de poder recuperar o peão tomando em E4. Quando jogar D por E5, as pretas fazem o lance cavalo por E4. Mas acontece que depois de cavalo por E4, o cavalo ele acaba se tornando um tema tático da posição. Como eu sempre digo aqui para vocês, para os meus alunos também, peça em defesa é sempre tema tático. Tá? Então fica muito atento para não deixar suas peças ali penduradas, as peças em defesa, que você pode levar algum golpe. Como aconteceu nessa partida. Depois de cavalo por E4, o Greco fez o lance dama D5, criando uma ameaça de ataque duplo. Ele ameaça o cavalo indefeso de E4 e ameaça também o peão de F7, que é o ponto mais vulnerável ali das pretas. E com isso, o preto ele perde uma peça inteira. Ele vai ter que defender F7, então dama por E4. E se tirar o cavalo, tá levando dama por F7, mate. Então, essa realmente foi uma vitória muito rápida. Em apenas 7 lances, as pretas tiveram que abandonar. Vamos agora para o segundo exemplo, então. A segunda partida que eu selecionei, também jogada pelo Greco de brancas. E ele jogou ali a abertura italiana. Chegamos ali na mesma posição. C3, cavalo F6, D4. Só que agora o adversário respondeu com E toma D4, que é um lance mais forte do que bispo B6, como você acabou de ver no último exemplo. Então C por D4 e agora bispo B6. E esse lance já é um primeiro erro das pretas na posição. Seria melhor responder com o lance bispo B4 cheque. Por que que acontece isso? O branco ele conquistou agora um forte centro de peões. E esse centro de peões ele dá uma vantagem de espaço para as brancas e o branco ele pode utilizar esse centro para atacar as peças das pretas. Então, depois de bispo B4 cheque, o branco ele tem que perder um tempo para resolver esse cheque. Então, jogar, por exemplo, um cavalo C3 ou então bispo D2.
No momento em que joga bispo B6, as brancas não precisam gastar esse tempo desenvolvendo o cavalo ou rocando. As brancas já podem imediatamente utilizar do forte centro de peões para ganhar tempos em cima das peças do adversário. Então aqui o Greco fez E5, já atacando o cavalo de F6. Seguiu com o cavalo G8. É uma decisão meio complicada aqui onde colocar o cavalo, porque se levar, por exemplo, o cavalo para G4, esse cavalo ele acaba ficando com poucas casas. Então, por exemplo, depois de um lance como H3, não está claro para onde vai levar esse cavalo, porque não tem casas, vai acabar tendo que levar esse cavalo para H6, por exemplo. Mas daí já tá levando D5, já tem ideias como bispo G5 também. Então não parece uma boa ideia fazer cavalo G4. A verdade é que é difícil escolher um lance na posição. Cavalo E4 tá levando dama E2, o cavalo tá sem casas. Então vendo isso, já tá claro o porquê bispo B6 foi um erro na posição. O adversário do Greco fez cavalo G8 e agora as brancas precisam continuar aproveitando essa vantagem de ter o centro e utilizar esse centro, atacando as peças do adversário. Seguiu D5, cavalo de C7 e agora D6, novamente aproveitando do centro e atacando o cavalo de E7. Uma coisa legal de ver esses exemplos é que você vai vendo também os fundamentos do jogo na abertura sendo aplicados aqui na prática. Como o branco ele aproveita os erros do adversário que vão contra esses princípios. Então jogou aqui cavalo C6 e agora já tem um lance que arremata a posição. Depois de cavalo C6 tem um lance que o branco faz que ele já fica completamente ganho. E novamente, as brancas vão aproveitar do peão de F7, que é o ponto mais fraco das pretas, o ponto mais vulnerável. Aqui vem o lance dama D5, ameaçando mate em F7. E o detalhe é que as pretas não possuem uma forma de resolver esse problema de defender o peão de F7. Porque o único lance que defende F7 é cavalo H6, mas depois de bispo tomar H6, já elimina a defesa. Se tomar, leva mate em F7. E, bom, basicamente o branco ganhou uma peça. A partida ainda seguiu com torre F8, bispo G7, cavalo B4, dama D2, torre G8, bispo F6. E aqui as pretas já abandonaram, que ainda caiu a dama em D8. Vamos agora para o terceiro exemplo, também tirado de uma partida do Greco. Então ele está sendo aí o nosso grande jogador de referência nessas partidas aí do período romântico, as partidas onde ele conseguiu algumas vitórias rápidas na italiana. Nessa partida, agora nós vamos ver aqui uma melhora na posição das pretas, né? Então C3, cavalo F6, D4, ED, CD, bispo B4, cheque, que é melhor do que o bispo B6. Então, conforme a gente vai avançando nos exemplos, você vai vendo uma melhor forma de jogar de pretas também. Então você consegue ir aprendendo porque determinados lances acabam falhando, acaba perdendo rápido até, e vai descobrindo por que tais lances como o bispo B4 são os lances mais fortes da posição. E agora contra bispo B4, o Greco fez o lance cavalo C3, que recebe o nome hoje em dia até de ataque greco, que está relacionado a um gambito, que é um sacrifício de peão. Porque depois de cavalo C3, as pretas podem fazer cavalo por E4. Agora o cavalo de C3 ele tá cravado. Mas essa é a ideia do Greco mesmo, é sacrificar esse peão em troca do desenvolvimento. Então ele sacrifica o peão de E4 e na sequência já sacrifica o peão de C3 também. E nessa partida, as pretas aceitaram o sacrifício com o cavalo por C3. Como você vai ver na sequência, nos próximos exemplos, o melhor lance é o bispo por C3. Mas aqui veio o cavalo por C3, B por C3 e bispo toma C3. As pretas foram aceitando aí todo o material sem medo de nada, mas essa é uma estratégia muito perigosa na abertura, porque as pretas ficam bem atrasadas no desenvolvimento e um ponto principal é que as pretas ficam com o rei no centro. Então na abertura, o ideal é que você consiga rocar o mais rápido possível para não levar ataques imediatos contra o seu rei. E agora, depois de bispo C3, tem um lance muito forte para fazer de brancas, que não é tão simples assim. Porque depois de bispo tomar C3, o bispo está atacando a torre de A1. Então o lance mais natural seria, por exemplo, tirar essa torre para B1. Só que o Greco, um jogador muito agressivo, ele faz um lance
dama B3, sacrificando assim a torre inteira, mas criando uma ameaça direta em F7. E quais são as consequências disso? Depois de tomar em A1, agora tem bispo tomar F7 cheque, né? Basicamente tem que tomar a torre, porque outros lances está tomando em F7, ou tá tomando em C3, então já que ele entrou nisso, acaba tendo que tomar a torre em A1. Bispo toma F7 cheque, se jogar rei E7 tá levando bispo G5, já perde a dama, então rei F8 e agora o mesmo bispo G5. E o tema é que a dama ficou sem casas. O único lance é cavalo E7, só que agora tem cavalo E5 e começa a ter algumas ameaças de mate, como por exemplo, passando a dama para lá do rei, passando a dama para F3 e podendo dar um ataque descoberto. Começa a ter temas de mate em F7. É uma posição muito interessante de ver, porque o branco ele sacrificou bastante material. Se você observar nesse momento, o branco está com uma torre a menos, só que o rei preto está muito exposto e não consegue defender essas ameaças imediatas da posição. O preto tem ali uma torre a mais, mas essa torre não serve para nada, ele não consegue usar as peças. Então aqui depois de cavalo E5, criou a ameaça de bispo G6, por exemplo, com a ideia de dama F7, as pretas aceitaram mais um peão, bispo G6, ameaçou dama F7 mate, único lance D5 para evitar o mate imediato, agora vem dama F3 cheque, e o preto ele começa a ter que devolver material, porque se jogar, por exemplo, rei G8, leva dama F7 mate, e agora joga bispo F5, bispo por F5, não pode tomar de cavalo em F5, tá caindo a dama em D8, tá levando mate também. Veio o bispo E5, bispo E6 cheque, um ataque descoberto, forçado a jogar bispo F6, porque esse rei F8 tá levando dama F7 mate, então bispo toma, e agora se tomar em F6, tá levando mate em F7 novamente. Então seguiu com rei E8, bispo G7, e aqui as pretas abandonaram em vista do dama F7 mate e não tem como defender essa posição. Então, outra miniatura do Greco. Então, realmente, o Greco ele destruía os adversários na época jogando essa abertura italiana. Porque o preto ele tem que tomar várias decisões ali delicadas, que é uma posição que tem muitas ameaças. Por isso que tem que conhecer mesmo. Se o jogador de pretas não conhece bem a posição, ele acaba levando vários desses golpes, já caindo numa posição bem difícil de jogar. Vamos agora para o quarto exemplo, então, que eu separei para te mostrar. E agora eu vou mostrar uma melhora no jogo das pretas também. Então, chegamos ali na posição básica da nossa abertura italiana. Bispo B4 cheque, cavalo C3, cavalo por E4, roque e agora bispo por C3. Então, esse é o melhor lance das pretas quando chega nessa posição. Porque se agora as brancas responderem tomando em C3, jogando aqui B toma C3, é possível fazer D5. E de repente as pretas conseguem organizar toda a posição. O preto controla o centro, já está conseguindo rocar, e essa é uma posição onde o preto ele já está ficando melhor, inclusive. Por isso, as brancas precisam fazer algo diferente. E aqui o Greco ele faz D5, criando caos aí no tabuleiro, porque agora ele tá com uma peça a menos, mas o preto ele tá aí com várias peças atacadas, atacou o cavalo de C6, tá com o bispo atacado, tem esse cavalo pendurado também. E nessa partida, as pretas jogaram com o cavalo E5. Basicamente, tem duas respostas aqui que o preto pode usar na posição. Uma é cavalo E5, a outra é bispo F6, são os lances mais jogados. Então, nessa eu vou mostrar o cavalo E5, na próxima o bispo F6. Então, aqui seguiu o cavalo E5, B toma C3, cavalo por C4. É interessante ver que o branco tá com uma peça a menos agora, ele sacrificou uma peça inteira, mas acontece que tem esses dois cavalos no ar e o rei em defesa, o rei ali no centro do tabuleiro. Vem então dama D4 atacando os dois cavalos, seguiu o cavalo de CD6 para defender, talvez fosse melhor já rocar imediatamente, devolvendo uma peça, porque depois de cavalo D6 vem dama G7, dama F6, dama por F6, essa posição é engraçada, porque parece que o preto está resolvendo os problemas, que ele vai conseguir trocar as damas. E sem as damas, o potencial de ataque do branco ele acaba caindo bastante. Mas depois de dama F6, cavalo F6, apesar de ter trocado as damas, o branco ainda tem ataque na posição. Porque o rei ele está muito exposto e o preto não tem desenvolvimento. Seguiu com torre E1 cheque e agora ele era forçado a jogar cavalo E4.
devolvendo assim a peça, porque depois de cavalo E4 tem cavalo D2 e já tá jogando com F3 e o branco vai recuperar a peça com uma posição bem interessante de jogar, uma posição onde o branco tem a iniciativa, porque ainda é muito difícil do preto desenvolver a ala da dama. Só que na partida depois de torre 1 cheque veio rei D8, e esse lance ele perde imediatamente, porque agora vem bispo G5 cravando um cavalo de F6, cavalo de D8, e aqui o preto achou que estava tudo bem na posição, mas acontece que tem um golpe tático que já arremata. Vem aqui o lance, torre toma 8 cheque. Se tomar de torre, tá levando o bispo toma F6, forçado torre E7 e agora torre E1. Então jogou torre toma 8, rei toma 8, torre E1 cheque, rei F8, bispo H6 cheque, e quando joga rei G8, as brancas podem fazer um lance que vai dar mate em 2 lances, que é o lance torre E5. Então, essa partida aqui é muito absurda, porque ele tá com uma torre a menos, sem damas, e ainda consegue dar mate. Ilustra muito bem o que pode acontecer com a falta de desenvolvimento. Aqui ameaçou torre G5 mate e simplesmente não tem como evitar. Bom, esse é o 4º exemplo e agora nós vamos para o 5º exemplo dessa seleção de posições de partidas que eu separei aqui para te mostrar. E esse 5º exemplo ele não é do Greco, já é uma partida jogada por outro jogador, mas seguindo ali os conceitos, seguindo ali o mesmo espírito da posição das partidas do Greco. Seguiu ali a abertura italiana, veio C3, cavalo F6, D4 e D4, C por D4, bispo B4 cheque, cavalo C3, cavalo E4, chegamos ali na posição básica, bispo toma C3, D5, e agora o lance bispo F6, que esse é o lance mais jogado, é considerada a melhor defesa das pretas contra esse ataque greco. Vem então torre E1, cravando o cavalo de E4, e agora o preto ele precisa devolver a peça. Então roque, também seria possível cavalo E7, que é um lance bastante jogado na posição. Veio torre por E4 e agora cavalo E7. Então muitas vezes pode até transpor uma posição para outra, mas eu acredito que cavalo E7 direto é ainda mais preciso do que roque, como você vai ver aqui nessa partida. Depois de roque torre E4, cavalo E7, e o grande detalhe é que agora o branco ele tem a possibilidade de sacrificar um peão jogando D6. Na verdade é um lance que ele vai acabar recuperando rápido assim o peão, mas o detalhe é que ele consegue abrir a diagonal para o bispo de C4. E como você viu em todos os exemplos, o peão de F7 é sempre um tema tático da posição. E se você tem a possibilidade de abrir a diagonal para esse bispo, ele vai criar várias ameaças táticas na posição do adversário. Então veio aqui C por D6, dama D6, então ele já recupera imediatamente. Uma outra possibilidade seria jogar bispo G5, realmente jogando com sacrifício, e assim o bispo de C8 ele leva muito tempo para entrar em jogo. Veio dama D6, cavalo F5, para assim conseguir jogar D6. As pretas querem avançar esse peão em algum momento para terminar o desenvolvimento na ala da dama. Dama D5, D6, e agora vem um lance muito interessante das brancas, que é um lance cavalo G5, já criando a ameaça de tomar o peão de F7. Sempre olhando ali para o ponto mais fraco da posição das pretas, que é o ponto F7. E agora o preto ele tem uma única defesa, que seria jogar o lance cavalo H6, para assim defender F7. Mas é uma posição muito tensa, depois de torre H4, por exemplo, começa a ter algumas ameaças, como torre H6 e cavalo por F7. Só que na partida, depois de cavalo G5, as pretas não encontraram o cavalo H6 e fizeram o mais natural, que foi aceitar o sacrifício do cavalo, porque depois de cavalo G5 sacrificou uma peça inteira. Só que as pretas não perceberam um detalhe tático da posição. Veio o bispo toma G5, que interroga, bispo toma G5, dama toma G5, e agora a barrinha ela vai à loucura, como você pode ver, jogam as brancas e ganham. Se você quiser parar para pensar nesse momento, tentar encontrar qual é o arremate da posição, tem mate em 2 lances depois de dama toma G5. Bom, depois de dama toma G5, as brancas fazem o sacrifício de dama, dama por F7, sacrificando a dama inteira. Porque depois de torre toma F7, que é forçado, tem torre E8, assim conseguindo dar mate, né? Que a torre ela tá cravada, não tem o que fazer na posição.
Bom, então esses 5 exemplos são exemplos bem agressivos de como jogar a abertura italiana. São vitórias rápidas, aproveitando desses temas táticos em F7 e que leva para posições muito interessantes que você pode aplicar nas suas partidas também. Bom, e se você achou interessante essas posições da abertura italiana e você quer aprender mais sobre essa abertura, eu quero te convidar a conhecer o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode ter aulas comigo e com outros grandes mestres e ter acesso a uma série de treinamentos, inclusive de aberturas, como a abertura italiana, como você pode ver aqui no nosso acervo de aberturas da Chessflix, onde você tem ali cursos completos sobre essa abertura, sobre a abertura italiana. Se você tem interesse em entrar pro Chessflix, é só você entrar para a nossa lista de espera do Chessflix, onde você vai ser avisado primeiro assim que for abrir uma nova turma. E você fazendo parte da lista de espera, você vai receber uma condição especial, podendo entrar para o Chessflix por um valor abaixo do valor normal. Então já clica no link que vai estar na descrição aqui desse vídeo para você entrar para a lista de espera. Bom, e se você curtiu esse nosso vídeo de hoje, esse vídeo onde eu te explico aqui como jogar a abertura italiana, essas 5 maneiras rápidas, deixa aí nos comentários para eu saber, é muito importante eu saber o feedback aqui da galera que acompanha sempre os inscritos aqui no canal. E já aproveito para deixar aquele like aqui no vídeo também, se você gostou, porque ele ajuda bastante o canal, o YouTube ele entende que deve entregar assim, o vídeo para mais pessoas, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui e até o próximo vídeo do canal.